Olá pessoal, bem-vindos, bom dia, boa tarde. Estive assim desaparecida durante algum tempo. Ahm, as coisas de vez em quando aparecem assim, coisas que a gente já sentia que tinha resolvido dentro de nós, elas aparecem assim, tipo, derrubadas e afinal não. Então, algo que foi muito visível durante estes tempos que eu tive desaparecida foi o síndrome de impostora que apareceu. Okay? Junto de sentimentos de culpa, junto de sentimentos de inferioridade, junto daquele típico sentimento de quem sou eu para. Né? E eles foram muito fortes. A juntar ao processo que eu estava no segundo ciclo de devoção com Tripura Sundari, que foi um ciclo completamente diferente de Kali e que foi um ciclo bem mais difícil de vivenciar do que o ciclo de Kali. Eu já irei explicar depois porquê. Mas simplesmente aconteceu isso. Síndrome de impostora e os sentimentos de culpa, os sentimentos de inferioridade e de incapacidade juntos disso. Então, nós temos expectativas, todos nós criamos. Nós temos toda uma estrutura de vida que faz com que nós criemos expectativas sobre quem nós somos ou quem nós queremos ser. Expectativas essas que muitas vêm de educação, ok? Daquilo que é esperado que nós sejamos ou daquilo que nos ensinaram a que seja esperado ter que ser. Tá? E acontece isso, tá? Acontecem essas expectativas. Outras vezes são expectativas que outros nos impuseram e que nós as aceitamos, ok? Nós até podemos não ter interiorizado como nossas, mas nós aceitamos ou nós de alguma forma as colocamos como uma necessidade nossa porque elas foram externas e que elas tinham de ser cumpridas. Exemplos. Se nós trabalhamos com uma certa exigência e se nós temos uma certa exigência de um determinado resultado num trabalho e se nós até não consideramos que o resultado deve ser feito assim ou que o caminho até o resultado deve ser um pouquinho diferente, nós nem sempre estamos completamente debaixo das expectativas do que a outra pessoa quer, o que a outra pessoa nos pede ou o resultado que a outra pessoa nos pede. Muitas vezes a forma como ele acha que se tem que chegar a esse resultado, que é uma das questões muito importantes, que é, muitas vezes a pessoa confunde as duas coisas, a forma como se chega a um resultado, a um determinado resultado e o resultado em si. Então, muitas vezes, determinadas pessoas, elas entendem que o resultado só é resultado se for por aquele caminho. Se não for pelo aquele caminho, não é resultado. Até podemos estar perto do resultado, até podemos ter chegado ao resultado, mas o caminho para lá chegar não foi correto. Então aí já geram umas certas expectativas, que é a forma como eu, provavelmente, ou uma determinada pessoa quer chegar ao resultado e como outra pessoa acha que tem que chegar ao resultado, que já diferencia a forma como a outra pessoa avalia. Então, nós temos as expectativas que nós criamos por educação ou pelas nossas próprias escolhas do que nós queremos para nós, temos as expectativas que os outros nos impõem pela necessidade que eles sentem de criar mais ou menos controle sobre nós e depois nós temos efetivamente os resultados e o dia a dia. O que é que acontece? Acontece que muitas vezes essas expectativas elas são irreais. Elas são irreais no sentido em que nós temos uma expectativa de um nível muito superior ou de um nível que ele é adulterado, seja pela nossa educação, seja pela nossa necessidade do que nós entendemos que temos que chegar. Então, se eu tenho uma expectativa A e essa expectativa ela está hiper transformada, isto é, eu decido que a única forma de eu chegar lá, o único resultado possível é chegar a esse ponto máximo. Qualquer coisa que eu faça em caminho disso, se eu não tiver a gestão emocional correta, eu vou sentir sempre que faça o que fizer, enquanto eu não chegar a esse tal resultado, que é uma expectativa altíssima, aquilo que vai acontecer é que o gap entre o ponto onde eu estou e o ponto onde eu queria estar, ou onde a expectativa está, é muitas vezes interpretado como muito longe.
E isso cria, então, os sistemas de culpa, porque saber que se for alguém com uma certa responsabilidade emocional, sabe que a responsabilidade pelo aquele resultado é sua. Então, se sabe que a responsabilidade pelo aquele resultado é sua, e se na sua interpretação e análise está muito longe, aquilo que vai acontecer é sentimento de culpa. Culpa porque não está a fazer o que é necessário, porque não está a conseguir compreender como fazer, não está a fazer correto, seja o que for a avaliação, aquilo que acontece é um sentimento de culpa. Um sentimento de culpa porque nós identificamos que entre onde nós estamos, onde nós supostamente achávamos que tínhamos que estar, há um gap muito grande do qual nós é que somos responsáveis. Isto quando nós temos responsabilidade emocional, entendemos que os nossos resultados vêm da nossa ação, ok? Da nossa ação ou da nossa não ação. Advém exatamente disso mesmo. Então, quando isso acontece, cria-se estes sentimentos de culpa, os sentimentos de inferioridade, isto porque há uma tendência natural em comparar quem já tem outro caminho, é aquela coisa. Eu olho para um determinado resultado, eu vejo um determinado resultado, vejo uma determinada pessoa que já alcançou aquele resultado ou está muito perto daquele resultado. Há um sentimento de falha, primeiro por eu ainda não estar naquele resultado, segundo porque há um certo entender de que se aquela pessoa chegou àquele resultado, se calhar aquela forma é correta para chegar ao resultado. O que não é compatível, porque cada um de nós tem o seu caminho, cada um de nós tem a sua forma, e é esse caminho, é essa forma que vai fazer com que eu chegue ao resultado, é a minha forma, não é a forma do colega do lado. Sim, podemos e devemos nos inspirar, sim, podemos e devemos seguir ideias que elas nos deem o pontapé de saída para aquele caminho, nós podemos sim olhar o caminho de outras pessoas, mas não existe em lado nenhum caminhos iguais. Tá? Isto é algo que para mim é muito fácil de entender desde criança, desde muito pequenina. Eu tenho uma irmã gêmea, tá? Mesmo ADN, carinha chapada uma da outra. Toda a nossa infância e início da adolescência, tudo foi igual. Vestíamos-nos iguais, tínhamos acesso exatamente às mesmas coisas, tínhamos acesso exatamente às mesmas pessoas. Durante muito tempo os amigos eram o mesmo grupo de amigos, com algumas diferenças, mas quase sempre o grande núcleo era muito igual. Mas, mesmo a ADN, tá? Mesma estrutura, mesma educação no sentido em que os pais eram os mesmos, a estrutura que estava lá era a mesma para as duas, embora tem aqui o pormenor que a educação nunca é igual, porque nós somos indivíduos diferentes e as pessoas respondem com determinados indivíduos de forma diferente. Então, existe esta característica, mesmo assim eu sabia que não era igual. Mas as expectativas de fora eram de muita comparação. As expectativas exterior por sermos tão parecidas, por sermos gêmeas, por sermos uma estrutura, existia uma certa necessidade de perceber porque que éramos diferentes, ou uma certa necessidade de comparação porque que éramos diferentes. Mesmo entre nós, isso provavelmente acontecia naturalmente, e acontecia naturalmente. Até chegar àquela idade em que as diferenças maiores eram aquelas mais importantes. A gente vincava de propósito diferenças, pelo menos eu assim o fiz. Vincava de propósito diferenças muito fortes para que toda a gente visse que não éramos iguais, ok? Isso sempre me fez perceber que cada pessoa tem o seu caminho, independentemente do resultado esperado seja o mesmo, independentemente de características do caminho serem iguais ou características serem parecidas, independentemente de o caminho ser praticamente o igual, percorrido igual, não é o mesmo caminho. O caminho é diferente. E sendo um caminho diferente, significa que aquilo que eu vou fazer para mim, aquilo que eu tenho que fazer para mim, não pode ser comparado por outra pessoa. Ok? Eu posso buscar inspiração, sim, mas comparar-me com outra pessoa é a melhor forma de criar sentimento de inferioridade. Então, juntemos isto. Sentimento de inferioridade. Culpa pela responsabilidade por não ter cumprido ainda aquilo que eu queria cumprir para mim. Expectativas irreais do que
do que realmente quero ou não quero, ok? Porque muitas vezes tem a ver com a interpretação. Temos aqui 3 pontinhos. Nestes 3 pontinhos cria-se o síndrome de impostora, ok? Não estou no sítio certo, quem sou eu para fazer isto? Os outros fazem melhor que eu, como pode ser eu estar aqui neste caminho se este caminho não faz sentido? Eu preciso que alguém valide o meu caminho para eu poder dizer que este é o meu caminho, para eu poder dizer que eu estou correta no meu caminho, para eu poder dizer que as coisas são assim. Não é? Há uma necessidade de validação externa. Porque há uma tendência em comparar e porque há uma tendência em sentir culpa e responsabilidade sim, mas culpa pelas expectativas. Ora, foi preciso entender que qual é que é a questão? A questão é as expectativas. Porque se as expectativas elas forem adaptadas à realidade, ok? Se a minha consciência for de entender que não existe comparação, existem caminhos diferentes e que eu posso buscar inspiração, então eu posso desconstruir as expectativas. E o que é desconstruir as expectativas? Vamos pegar exemplos muito simples. Nós, quando somos pequenos, quando vamos aprendendo e vamos sendo educados, nós temos contato com realidades de coisas que nos dizem ou que nós entendemos que tem que ser assim. Então, vou dar um exemplo muito simples. O que é uma menina de direito? Tá? O que é uma menina de respeito? Se existe toda uma estrutura que te condicionou ou que te condiciona a entenderes que a menina de direito é 100% honesta, ok? 100% capaz e independente. Isto se foi a ideia que te foi traduzida, ok? Eu estou a dizer no meu caso. No meu caso, esta foi a ideia que eu fui absorvendo de outras pessoas, da sociedade, da educação, das minhas próprias decisões. Então, 100% honesta. Tá? 100% honesta. 100% responsável pelas minhas próprias ações. 100% profissional. 100% independente. Não podia ser dependente de ninguém. 100% respeitável. Seja o que isto for, ok? São parâmetros que eu fui absorvendo, mas que alguns são difíceis de cumprir, no sentido em que o que é ser 100% profissional? Na minha cabeça é não cometer falhas. O que significa que se eu cometi uma falha, já não estou a ser profissional. Ok? Humano erra porque humano é humano. Então significa que vai haver falhas mesmo durante o ato que eu correspondo como profissional. Então significa que ser 100% profissional implica ser também 100% humana. Se eu sou 100% humana, eu vou falhar. Então, se eu vou falhar, logo, esta expectativa de que ser 100% profissional significa nunca falhar, óbvio, se cada vez que eu sinto que eu falhei profissionalmente, então significa que eu vou sentir-me inferior, que eu vou sentir-me este gap enorme nesta expectativa. Então, o problema aqui não está em falhar. O problema aqui está na distância entre o que eu acho que é a expectativa que eu tenho que ter, o que é o resultado que eu tenho que ter, o que é os tais 100% profissionais, e o que é realmente ser 100% profissional. Ok? Não implica não falhar. Não. Porque qualquer profissional falha em qualquer momento da vida. Cometer as mesmas falhas 20 mil vezes é uma coisa, ok? Não falhar nenhuma, não. E são estas pequenas coisinhas. É a mesma coisa com o que é ser respeitável, o que é ser honesta, o que é ser... Tudo aquilo que em algum momento da minha vida não foi criado como um patamar de conquista, um patamar de processo, a maioria estão 100% hiper
valorizados, com expectativas hipervalorizadas, com alguns conceitos errados, como este, do 100% profissional não pode cometer nenhuma falha. Na minha cabeça, isto faz sentido. Na realidade, eu sou humana, logo vou ter falha. Falha faz parte do ser profissional também. Como lidamos com essa falha é que faz a diferença do que é ser profissional ou não. E por mais que na teoria uma pessoa saiba isto, cada vez que existe uma falha, ou cada vez que a pessoa não se sente honesta, cada vez que a pessoa não se sente respeitável, cada vez que a pessoa não se sente, sei lá, pura, seja o que for, vai-se criar esse sentimento de que não estamos a conseguir. E que não estamos a conseguir, então o nosso resultado não é aquele que nós queremos. O nosso resultado não é aquele que nós queremos. Vira uma bola de neve. E nessa bola de neve nós criamos muitas vezes o síndrome de impostor. Que nós não somos capazes, que nós não é para nós aquele caminho. Portanto, foi isso que aconteceu, que fez com que eu travei muita coisa que estava a sair, porque veio quem sou eu para dizer estas coisas. Ok? E vai acontecer mais vezes? Vai. Se o síndrome de impostor desapareceu. Não desapareceu. O que é que apareceu? Apareceu a constatação e a verificação do que está cá. E que se está cá, é necessário redobrar a atenção em gestão emocional, em gestão de ação, daquilo que eu quero ou não quero deixar de fazer, e muita avaliação destes tais parâmetros, destes tais expectativas criadas acerca de um resultado qualquer que eu quero meter na minha cabeça ou que eu meti na minha cabeça que queria, e que, portanto, existirão aqui algumas expectativas hipervalorizadas relativamente àquilo que é possível enquanto ser humano, relativamente àquilo que é possível para mim como pessoa. Lembro há uns anos eu ouvi uma coisa muito fixe que fez todo sentido e que me tocou muito na cabeça. Que sim, nós podemos desejar qualquer coisa na nossa vida, mas há coisas que elas têm um limite, uma barreira da conquista. Se eu tenho 1,56m, 58, tá? E já tenho 42 anos, já passei da fase do crescimento para cima, só para os lados agora, já passei do crescimento para cima. Pelo contrário, a natureza leva a ficar mais pequena, e eu já sou pequena, significa que eu nunca vou poder ter 1,70m. Eu posso usar uns tacões para ficar com 1,70m, posso. Também dou um malho de certeza com uns tacões para me levarem a 1,70m. Mas não é naturalmente possível. Há uma barreira que é a minha natureza. Da mesma maneira como há uma determinada barreira na minha idade. Eu posso voltar a ter uma saúde como se tivesse 20 anos? Posso. Eu posso fazer tudo para ter uma aparência de 20 anos? Posso. Eu posso vestir-me como uma pessoa de 20 anos? Posso. Eu posso fazer tudo como se eu tivesse 20 anos. Na realidade, nunca os terei mais. Eu já os tive. Tenho 42. Okay? Essas realidades, elas são expectativas que elas têm uma barreira imbuída. E essa barreira é da natureza. Tá? Eu não tenho asas. Por mais que eu possa ter desejos de viajar, isso implica que eu tenho que arranjar meio para viajar. Ora, se eu tenho que arranjar meio para viajar, eu provavelmente tenho que arranjar forma financeira de sustentar a viagem. Tá? Não tenho asas. Quero muito viajar. Expectativas. Quero muito viajar. Abre as asas e vou. Não. Tá? Então, algumas expectativas têm que ser analisadas para ver se realmente elas estão dentro das barreiras do que é naturalmente possível e, mais profundo ainda, do que realmente é desejado. Ok? Porque se existe uma análise, se existe uma estruturação, uma integração durante anos destes, por exemplo, 100% profissionais,
Estou com 42, significa que se durante 42 anos, ou durante esta maioria deste tempo, eu sempre construí este 100% profissional como uma meta e que implica que não falha nunca, são muitos anos com hábitos instintivos, com pensamentos instintivos, com automações instintivas de cada vez que existe uma falha. Então é muito mais difícil e exige um trabalho muito forte para desconstruir não só analiticamente aquilo que nós não queremos, como desconstruir hábitos, instintos, automatismos que acontecem cada vez que eu falho, ou cada vez que eu identifico ou que eu acho que falhei. Ah? Pode não ser uma falha. Eu posso identificá-la como uma falha, não ser propriamente uma falha. Ok? Então é importante identificar isso. E isso aconteceu. Ao acontecer essas coisas todas, eu travei o que eu estava a sair, o que estava a acontecer, porque na minha cabeça estava no momento errado. Pessoal, síndrome de impostor existe. E o truque está em perceber as expectativas e o gap que nos faz do ponto onde nós estamos até às expectativas que nós criamos de onde que nós queríamos chegar e de analisar essas expectativas. Tá? Vamos sair agora com os vídeos para a frente. É o que é. Sai o que sair. É o meu caminho. Não é o caminho de mais ninguém. Portanto, se é o meu caminho, sou eu que o faço. Independentemente do que X mais B acha ou deixa de achar. É o meu caminho. Portanto, quem se identificar com o caminho, identifica-se. Quem não se identificar, não se identifica. Não tem que se identificar sequer. Tá? Isso não significa que eu não posso fazê-lo. E não posso partilhar. Se me apetece partilhar, porque não posso partilhar? Quem quiser ouvir, ouve. Quem não quiser, não ouve. Ok? Então, é isso. Tá, pessoal? Até o próximo vídeo.